Senhor presidente, vereador Castrogildo, nosso colega também PTBista. Em primeiro lugar, eu quero a permissão para saudar a todos os nossos amados irmãos e irmãs que aqui estão, amigos e amigas, na maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor presidente, também saudar o nosso homenageado, pastor João Oliveira de Souza, sua esposa irmã Eunice, e também deputado Maurício de Zedric, que é neste ato representante da Assembleia Legislativa, e também Maurício de Zedric, é o nosso presidente do nosso PTB municipal, também Willis Taranger, que aqui representa, é cônsul-geral honorário da República de Gana, e o nosso ilustre presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, pastor Adalberto dos Santos Dutra. Eu quero, de uma forma muito especial também, nesta oportunidade de início, fazer a referência dos pastores que vieram das mais diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, pastor Eliel Toledo, de Serafina Correia, pastor José César Machado, de Tenente Portela, de Ciríaco, pastor Sérgio Farias, de Casca, pastor Marcos Roberto, de Nonoai, pastor Brasil, de Glorinha, pastor José Adalberto Martins da Silva, de Alvorada, pastor Davi dos Santos Paixão, de Passo Fundo, pastor Ângelo da Silva, vice-presidente, de Guaporé, pastor Eliseu Sabino, de Passo Fundo, pastor João Dionísio Melo, e também de Passo Fundo, nosso querido Iberê, também pastor Iberê, de Passo Fundo, vereador Sidney Ávila, que já foi referido aqui, pastor Adão Vanderlei, de Passo Fundo, de Ciríaco, pastor Sérgio de Farias, Casca, pastor Roberto Lopes, Serafina Correia, pastor Eliel Toledo, já foi referido, Esteio, pastor Aurélio, e Tenente Portela, também já foi referido aqui. Quero referir também a presença dos componentes da nossa mesa diretora da Assembleia de Deus de Porto Alegre, na pessoa do copastor eclesiástico, pastor Claudemir Garcia, o nosso segundo vice-presidente, pastor Joel Fagundes, e também o nosso primeiro tesoureiro, pastor Fernando Mesquita. Referir também pastores dos mais diversos distritos que estão presentes aqui hoje. Nós temos 46 distritos na cidade de Porto Alegre, e hoje temos aqui a representação da maioria dos distritos da cidade de Porto Alegre. É oportuno referir a presença do pastor Gilberto, do distrito Camaquã, Vilmar Elisiário, Passo das Pedras, Joel Neves, Bom Jesus, Daniel Rosa, Menino Deus, Valdemar Oliveira, São José, Manuel Cardoso, Glória, Roberto Cardoso, Partenon, Daniel Ram, Ipanema, João Fritz Restinga, Ilha da Pintada, Odilon, Santa Rosa, Oswaldino Roque, Cristal, Fernando Mesquita, Safira, pastor Afonso, da Lomba do Pinheiro, pastor José Roberto, da Santa Maria, pastor Onildo, Educandário, pastor Josué Cavaleiro, do Alto Teresópolis, pastor Breno Santos Oliveira, do Centro, pastor Jefferson Eikoff, do Distrito Jardins, pastor Gilson Mota, Monte Cristo, pastor Domingo Munhoz, da Cascata, pastor Flávio Batista, das Ilhas, pastor Carlos Henrique, da Vargas, pastor Cláudio, Ponta Grossa, pastor José Arthur, Associação, pastor José Roberto Barcelos, Teresópolis, pastor Paulo Eliseu, Belém Novo, pastor Evanir, Nova São José, pastor Marco Aurélio, Meneghete, pastor Nelson Fragoso, Costa e Silva, pastor Eliezer Vaz, e Glorinha, cidade circunvizinha, Campo Jurisdicionado, pastor José Silva. E nós temos aqui os pastores auxiliares, pastor Santo Elígio, pastor João de Deus, pastor Valdeci da Costa, pastor Cecelino, pastor Adão Dutra, pastor Pazim, nosso advogado da convenção, pastor Onides, pastor Adão Rodrigues, pastor Clóvis Leal, pastor Eduardo Dipe e pastor Volni Nunes. Senhores e senhoras, no momento que cito os presidentes, no momento que cito os nossos pastores, no momento que cito as nossas lideranças do Estado do Rio Grande do Sul e da nossa capital porto-alegrense, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras que estão aqui, muitos com seus familiares, todos os amigos e amigas que estão presentes aqui nesta noite, bem como os que estão prestigiando essa solenidade, o Coral Louvor Eterno, estas irmãs que, quando louvam ao Senhor, a nossa alma se enche de alegria, como sempre, também os funcionários desta casa, a equipe que compõe o nosso gabinete,
e todo o público que nos assiste pela TV Câmara. É com muita alegria e com muita honra que eu sou o proponente da outorga do título de cidadão emérito ao pastor João Oliveira de Souza, que é um exemplo de ministério para mim, e há pouco eu recebi alguns pastores ali no gabinete, uma nova geração de pastores, e nós comentávamos, pastor João Oliveira é um exemplo para esta nova geração de pastores, de obreiros, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Pastor João, eu me recordo que quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu estava começando a pregar, eu iniciava o meu ministério, e eu, obviamente, como o apóstolo Paulo ensinou, imitar, né? Eu procurava imitar, copiar alguém, e o pastor João sempre foi uma referência para mim. E não raras vezes, meu pai, pastor Eliseu Sabino, e minha mãe, Isabel, brincava com o pastor João, que eu imitava o pastor João até no jeito de caminhar, né? Entrando na igreja. E é verdade, eu achava a postura dele bonita, e eu procurava imitar a forma do pastor João. E o pai sempre brincava comigo, chegou o João Oliveira. Era eu entrando. Portanto, esse momento, esta sessão solene, para mim pessoalmente e para todos nós, ela se reveste de emoção, presidente Maurício, porque nós aqui hoje estamos entre família, entre irmãos e entre amigos. Eu preciso destacar que quando eu apresentei o projeto de concessão do título de cidadão emérito, referindo o nome do pastor João, além de ser aprovado por unanimidade o nome do pastor João, eu recebi por parte dos vereadores, dos colegas que compõem esta casa, muitas palavras elogiosas a respeito do pastor João. Hoje, quando a Câmara Municipal presta essa homenagem ao pastor João Oliveira, ela está realizando aqui um reconhecimento a toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, cada membro, cada auxiliar, cada diácono, cada diaconisa, cada presbítero, cada evangelista, cada pastor, também está sendo homenageado. O título de cidadão emérito de Porto Alegre, ele é outorgado após a aprovação de votação nominal. Cada vereador vota nominalmente, e nós precisamos sempre ter, no mínimo, 2/3 de votos dos vereadores aprovando, portanto, o nome apresentado. E segundo a nossa lei municipal, trata-se de um reconhecimento da cidade de Porto Alegre para os seus cidadãos que tenham contribuído com o trabalho para o desenvolvimento da nossa sociedade. Só que este título hoje, para a nossa igreja, ele se reveste de uma excepcionalidade, de um caráter de excepcionalidade. Porque é pela primeira vez na história da nossa igreja, Assembleia de Deus, em Porto Alegre, que já conta com mais de 90 anos aqui, que um presidente da igreja, pastor Adalberto, recebe o título de cidadão emérito. Por que o caráter da excepcionalidade? Ele se dá porque o pastor João Oliveira, o agraciado, o homenageado, efetivamente nasceu na cidade de Porto Alegre. Por isso, hoje nós estamos aqui, ao outorgar o título de cidadão emérito ao pastor João Oliveira, nós estamos aqui em um momento, em um dia, uma noite histórica da nossa igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre. É, por óbvio, necessário neste momento fazer referência ao homenageado e ao currículo do homenageado. Pastor João Oliveira nasceu em 9 de janeiro de 1956, foi apresentado na igreja aos 21 dias de nascimento, aceitou a Jesus em seu coração por sua própria vontade com 5 anos de idade. Foi batizado nas águas aos 11 anos de idade na nossa igreja mãe, a igreja matriz. Aos 13 anos de idade, pastor João Oliveira recebeu o chamado de Deus para que entregasse a sua vida ao Senhor Jesus. Aos 17 anos, recebeu das mãos do pastor Edgar Machado a sua primeira escala, que inclusive as fotos ali mostram a primeira escala do pastor João, quando começou a se envolver nas mais diversas atividades da igreja, dirigindo cultos, pregando, dando testemunhos. Pastor João se casou com a irmã Eunice 10 dias depois do meu nascimento, dia 24 de setembro de 1977.
Eu sou de 14 de setembro de 77. A irmã Eunice, como todos nós sabemos, conhecemos, acompanhamos, tem sempre sido uma grande incentivadora do pastor João, uma apoiadora, isso é notório. É lindo ver o carinho do casal, a admiração recíproca, o amor que um tem pelo outro. Isso é um exemplo também para todos nós, esta nova geração de jovens pregadores, pastores. E juntos, o casal constituiu também uma linda família, com 2 filhos, o Jonatas e a Jerusa. Jonatas, pastor Jonatas, casado com a Alessandra, possuem 2 filhas, a Ana Paula com 10 anos, a Amanda com 4 anos, as netinhas do pastor João e a irmã Eunice. A Jerusa, filha Jerusa, casada com Carlos Bernardo, que também tem as filhinhas, a Maria Gabriela, de 3 anos, né, e o João Henrique, de 2 anos. E vem novidade por aí, né? A Maria Carolina, que está ali na barriga da mamãe. Né? Então, é uma linda família constituída, que hoje também está aqui sendo alvo desta linda homenagem. E por falar em família, eu quero, com muita alegria e honra, conceder uma parte regimental ao vereador João Carlos Nedel, que é um grande companheiro nesta casa. Ilustre vereador, eu não posso ouvir falar em família que eu já me emociono e me lembro das nossas parcerias aqui na Câmara em defesa da nossa grande família gaúcha, especialmente a porto-alegrense. Quero lhe cumprimentar por essa importante homenagem que Vossa Excelência trouxe para esta casa. Quero cumprimentar à mesa o nosso homenageado, pastor João de Oliveira de Souza, meu tocaio, João. A senhora Eunice de Souza, sua digníssima esposa, o nosso querido e ex-vereador desta casa, agora emprestado para a Assembleia, Maurício Desidric, neste ato representando a presidência da Assembleia Gaúcha, o senhor cônsul-geral honorário da República de Gana, Willis Taranger, e que família, né? Taranger, né? Quanta honra aqui, quanta bondade já trouxe para esse estado e para o nosso Porto Alegre. Senhor presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas e pastores da Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, pastor Adalberto Dutra. Quero fazer uma saudação especial ao teu pai, o vereador, sempre vereador desta casa, o pastor Eliseu Sabino. Me parece até uma parceria hereditária, porque nós fomos já parceiros nesta casa, né, Eliseu? Sempre em defesa do bem, da família, né? E agora o seu filho também aqui está nesta casa. Também, eu quero também saudar o pastor Moisés Teixeira Paz, ex-vereador de Santa Rosa, lá da minha região, lá que eu nasci em Cerro Largo. Quero saudar também o evangelista Sidney Ávila, vereador do meu partido, de Passo Fundo, e também o pastor, eu já saudei o Eliseu, é que eu fico emocionado. A gente teve uma parceria muito forte aqui, e por durante 4 anos, assim, foi uma bênção a estada do pastor Eliseu Sabino aqui. E por falar em bênção, ilustre presidente, hoje eu vejo nesta casa, presidida por Vossa Excelência, essa casa transformada num templo, realmente um templo. Eu fiquei ali do lado, olhando todo mundo aqui, olhei aquelas gurias lá, cantoras, lamento não ter ouvido já vocês no canto, mas ainda vou ouvi-las. E realmente, há uns
20 dias, nós tivemos nessa casa, ilustre presidente, também sob sua presidência, a sessão solene da entrega do título de cidadão honorário ao senhor arcebispo Dom Jaime Spengler, arcebispo da Igreja Católica, nesta casa. Então, nós estamos repetindo novamente, um templo presidido por Jesus Cristo lá em cima e ornado por todos os presentes aqui. Parabéns a essa imensidão de pessoas importantes da Igreja Assembleia de Deus. Essa igreja que tanto bem tem trazido a nossa Porto Alegre. E vereador Elisandro, nós somos parceiros pela família. Pela família já tivemos a sua defesa importante, que nós tivemos um embate muito forte nesta casa sobre ideologia de gênero, onde fomos parceiros, onde o presidente foi parceiro e não deixamos implantar essa ideologia nefasta para a família porto-alegrense. Então, quero cumprimentar o nosso homenageado, pastor João Oliveira de Souza, pastor presidente da Assembleia de Deus de Porto Alegre, vice-presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus, pastor que já pastoreou o seu rebanho de fiéis da Igreja Assembleia de Deus em Viamão, em Passo Fundo, em Santa Maria, e agora retorna para a capital do Estado. Muito obrigado, pastor, pelo bem que Vossa Excelência tem feito por essa Porto Alegre, pelos seus fiéis, pelos habitantes de Porto Alegre e, já posso dizer, pelos habitantes do Rio Grande do Sul. Que Deus lhe dê saúde, perseverança para continuar nesse maravilhoso trabalho. Nós, da Câmara Municipal de Porto Alegre, que aprovamos o seu título por unanimidade, queremos lhe agradecer esse imenso trabalho em benefício do bem comum e do bem-estar dos nossos munícipes. Parabéns por esse título, Vossa Excelência merece. E parabéns, ilustre vereador Elisandro, pela felicidade da proposição. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador João Carlos Nedel, que nesta casa representa com muita propriedade o movimento católico em favor da família, em favor de princípios e valores. Fomos grandes parceiros no ano passado, na luta, realmente, como foi referido pelo vereador, contra uma ideologia de gênero que queria ser implantada, queria implantar nas escolas, e eu e o vereador Nedel, nós aqui nesta tribuna, levantamos a nossa voz, fomos realmente enfrentamos muito em favor da família porto-alegrense e salvamos uma geração de crianças e adolescentes. Eu quero também agradecer a presença do pastor José Vargas, do Distrito Elizabeth, pastor Joel Michel, da cidade de Estância Velha, também compõe a nossa mesa diretora da convenção, pastor Joel, pastor Leandro Ângelo, da SEAD, pastor Wilson Pimentel, da Matriz, pastor Moisés Paz, foi citado pelo vereador, pastor Elírio, do Morro Santana, pastor Pedro Elias, do Altos do Pinheiro. Eu quero também agradecer a presença do nosso ilustre doutor Luiz Carlos Chaves, que no dia 9 de agosto, agora, dia 9 de agosto, estará também recebendo o título de cidadão porto-alegrense. No caso, o nosso querido Luiz Carlos Chaves é consultor em independência química, então nos honra com a sua presença aqui. Um abraço, agradeço a sua presença na oportunidade de hoje. Falando um pouco mais do nosso homenageado. Devido à vocação ministerial do pastor João Oliveira, ele, e a sua ascensão, isto ocorreu de forma muito rápida. Aos 22 anos, o pastor foi separado ao diaconato. Aos 25 anos, se tornou presbítero da igreja.
Com quase 29 anos, foi separado para evangelista e foi consagrado ao pastorado aos 33 anos de idade. Foi na década de 80 que, quando conheceu, num ônibus, o conhecido nosso da cidade de Porto Alegre, Zé das Drogas, que o pastor João o evangelizou, levou para dentro da sua casa e falou de Jesus para ele. E o Zé abandonou o vício e, com o apoio de alguns políticos, como o Sérgio Zambiase, né, nosso PTB, inauguraram o Centro Vita. Neste mesmo período, o pastor João Oliveira foi diretor do programa Betesda da Rádio Tupi, apresentador dos programas de ondas curtas nas rádios Universo, Guarujá, Ondas de Paz e Marumbi. Foi diretor do projeto sueco brasileiro MR para meninos de rua, atuou como diretor do projeto Viver Melhor na década de 1990, com construção de casas populares no estilo mutirão, e antes de completar 30 anos de idade, o saudoso Vilis, saudoso pastor Nilson Taranger, hoje você representa a família Taranger aqui, eu vi o Joel ali também. O saudoso pastor Nilson Taranger o chamou para confidenciar uma oração que havia feito a Deus, de que estava na hora de João Oliveira deixar o serviço secular e dedicar-se exclusivamente à obra de Deus. Então, o pastor João foi designado para atuar no litoral norte, onde ele desempenhou brilhantemente as suas funções, atendendo igrejas no litoral, e após 2 anos retornou à capital e passou a atender alguns distritos da nossa cidade de Porto Alegre. No ano de 1992, o pastor João Oliveira foi o fundador, um dos fundadores da Sobesp, vice-diretor, também tornou-se vice-diretor de 40 casas de sopas dirigidas pela nossa missionária Mary Taranger, e com mais de 6.000 pratos de sopa sendo servidos para crianças carentes na nossa cidade. E o pastor João foi o primeiro pastor de Porto Alegre a ser convidado para conhecer a Suécia. É por isso que quando o pastor João diz que ele é João Taranger, nós compreendemos. Foi o primeiro pastor que foi à Suécia nesta viagem com a irmã Mary, e a irmã Mary o confidenciou o desejo, nesta ocasião, de criar uma clínica para criança com soro positivo. E incumbiu ao pastor João a missão de conseguir patrocínio. E isto logrou êxito. Hoje nós temos a Clínica Esperança. No ano de 1994, pastor João foi desafiado pelo presidente da convenção e abençoado pelo pastor Nils a assumir a presidência da igreja da cidade de Viamão. E a partir deste momento, é um divisor de águas, é um novo marco na história da vida do pastor João. Pastor João passou a presidir igrejas, presidiu a igreja de Viamão por 2 anos. Após esse período, foi designado pela mesa diretora da convenção para substituir pastor Germano Zucchi na cidade de Passo Fundo, Iberê. E nesse ínterim, na cidade de Carazinho, juntamente com o nosso deputado federal e atual ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pastor João fundou a Cooperativa Habitacional Evangélica na construção de mais de 600 casas populares. Em 2008, assumiu a igreja em Santa Maria, permanecendo até 7 de junho de 2015, quando, depois de 21 anos, retorna à Igreja-Mãe, em Porto Alegre, para presidi-la, presidente Adalberto. Durante esse período da sua trajetória ministerial na Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, a CEPADERCS, foi o primeiro tesoureiro da história da nossa mesa diretora da Convenção. Foi secretário adjunto por várias vezes. Na Convenção das Assembleias de Deus, a CGADB, foi membro da Comissão Eleitoral, uma importante comissão, membro do Conselho de Capelania, Doutrina e da Escola de Missões da Convenção Brasileira, da Convenção Geral. Pastor João Oliveira é um homem humilde que dedicou a sua vida a semear a preciosa semente à palavra de Deus. Traz consigo seus ensinamentos, que aprendeu aos pés do sumo pastor, e o faz com obediência. A obediência é a marca do seu ministério. Aqui estão, pastor João Oliveira, os seus parentes, os seus amigos,
seus colegas pastores, demais autoridades que vêm em reconhecimento ao senhor e à sua trajetória. Comendador da cidade de Carazinho e cidadão honorário da cidade de Passo Fundo, hoje o senhor se torna cidadão emérito de Porto Alegre. Para finalizar, o salmista referiu, Salmo 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Pastor João Ferreira Filho sempre dizia, homens nobres têm gestos de nobreza. Pastor João Oliveira é um homem nobre. Parabéns, pastor João, por receber esta justa e merecida homenagem. Parabéns a todos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.